Aí, pessoal, chegamos então à pergunta de número 181 de O Livro dos Espíritos. Nós vamos hoje fazer uma leitura direto aqui no site Kardecpedia e depois a gente vai voltar então para complementar, né, esta passagem, essa mensagem, essa pergunta de O Livro dos Espíritos. Nosso agradecimento a todos que confiam em nós e que acompanham o nosso trabalho. Nós estamos aqui no site Kardecpedia e vamos então à pergunta número 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Aqui os espíritos estão falando do corpo no qual o espírito vai utilizar, né, para a manifestação no mundo onde ele estiver encarnado. Mas também é preciso entender que, considerando os ensinamentos dos próprios espíritos, nem sempre a dimensão, o lugar ou a sintonia em que esse corpo estará, esse corpo físico estará, poderá ser que ele não esteja nessa mesma nossa que nós estamos aqui. Pode ser que esses mundos não estejam manifestando a vida na mesma expressão física que nós estamos aqui. E aí, nesse sentido, nós vamos ver a resposta dos espíritos. E fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material. Está aqui, ó. É mais ou menos material. Ou seja, pode ser que ele não esteja vibrando na mesma dimensão que a nossa. E então, somente com um estudo mais profundo do Espiritismo é que a gente vai poder ter uma ideia melhor dessa questão de mais ou menos material. Conforme o grau de pureza a que chegam os espíritos, né? O espírito vai se purificando, o corpo que ele vai utilizar vai ser sempre também, na sua encarnação, um pouco mais leve ou menos material, e, segundo os espíritos, esse corpo um dia se confundirá com o próprio espírito. Então, há dimensões e mais dimensões. A palavra dimensão talvez não se ajuste, porque ela é mais técnica na área científica, né? Mas a gente não tem outra palavra para dizer em relação a essa questão das sintonias, né, dos mundos que existem ao nosso redor. Então, vamos só fazer aqui uma releitura aqui da resposta, só até aqui, onde a gente já estudou. É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegam os espíritos. Então, o espírito vai se purificando e vai modificando o tipo de corpo que ele vai precisar para encarnar. E essa encarnação, talvez até a palavra encarnação não seja mais justa para o que esses espíritos irão revestir, né, desses outros mundos, porque talvez não seja a mesma coisa que estamos aqui nos mostrando com um corpo de carne, um corpo físico e tal. Mas vamos seguir aqui, né? É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto há muitas moradas na casa de nosso Pai. Os Espíritos aqui fazendo alusão àquela mensagem de Jesus, né, que diz que há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus dizia, né? E aqui os Espíritos confirmam isso. Sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas, complementam os Espíritos. Alguns o sabem, e desse fato têm consciência na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. E aí nós vamos sair aqui do site e vamos conversar um pouco mais de perto para que a gente possa entender essa mensagem, né? Essa passagem aqui de O Livro dos Espíritos. Vamos lá, então. É sempre bom a gente entender que o estudo espírita, ele é um estudo que vai aprimorando cada vez mais o ensinamento, ou seja, cada vez que o tempo vai passando, que os espíritos vão mandando as suas mensagens, vão chegando informações novas. Essas informações vão ficar alicerçadas nas informações que já vieram, que os espíritos já trouxeram, através da obra codificada por Allan Kardec. Esta pergunta número 181, nós
podemos compreender dela que os espíritos, eles vão encarnar ou se revestirem de corpos mais materiais em diferentes mundos. E esses corpos, eles poderão ter esta aparência, talvez conhecida em um ou outro, mas basicamente esses corpos vão ser aqueles que foram produzidos naquele mundo. Talvez não seja interessante para determinado mundo que a pessoa tenha dois braços, né, 4 membros, né, 2 braços, 2 pernas. A gente não compreende como que poderia ser em outro mundo, mas pode ser. Tanta variação de animais que tem no nosso planeta, né? E quantas vezes a gente vê seres mais adaptados para a selva, para a água, e a gente vai percebendo que também os mundos que circundam o universo também podem ter seres diferentes para estabelecer ali a intelectualidade, a inteligência, né, o crescimento como espíritos. Porque o espírito mesmo, que é um ser inteligente, ele sim, ele vai guardar sempre a semelhança com o Criador, ou seja, um ser que vai co-criar através daquilo que já foi criado. Mas os seres os corpos, né, que eles terão em determinados mundos vão ser corpos diferentes. Também a questão da pureza desses corpos. Eu estou aqui neste momento e ao meu redor está o mundo espiritual. Há mundos que existem apenas o mundo espiritual. Não existe esse mundo material. Não há como viver nesses mundos, nessa atmosfera terrestre ou igual à nossa terrestre. Mesmo porque, se a gente for observar, planeta igual à Terra, com essa mesma estrutura, é muito difícil encontrar. Eles existem, mas são raridades. Então, por aí a gente vê que a vida ela vai se adequar àquilo que existe. E não vai buscar somente um tipo de forma para que ela possa existir. Ela vai usar os elementos que existem ali naquele planeta. Um corpo espiritual se reveste de um corpo material como o nosso. Há mundos em que o espírito vai se revestir de um corpo material, mas quase que igual ao perispírito que nós temos. E aí ele estará mais próximo do mundo espiritual do que nós. Entendeu, pessoal? Então essa é a questão que nós queremos falar com vocês aqui. Para concluir, é interessante nós lembrarmos que as moradas que Jesus prometeu, dentre elas, estão as moradas para as quais nós vamos ser transferidos quando tivermos aprendido aqui na Terra aquilo que é necessário para a nossa ida, né? Para esses mundos melhores, de maior felicidade, maior capacidade de aprimoramento da nossa alegria, da nossa paz. Mas antes a gente precisa construir isso aqui na Terra, né? Para depois que a gente possa pensar numa transferência para um mundo melhor. Mesmo porque se eu transformo a Terra em um mundo melhor, talvez não seja preciso que eu saia daqui agora. Entenderam? Então é isso que nós pensamos a respeito dessa pergunta. E depois a gente volta com a pergunta número 182. Um abraço a todos, muito obrigado.